Um, dois, três e gravando. Mexe a cadeira, ei, vem filosofar. Ei, mexe a cadeira, vem filosofar. Fala meu lindo, fala minha linda. Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal Xi, História e Educação. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a filosofia. Aquilo que é básico para você saber. O que é filosofia? Quais são as características da filosofia? As perguntas filosóficas e a utilidade da filosofia. Entendeu? O que é filosofia? Como que surge o pensamento filosófico? As perguntas filosóficas, as características da filosofia e a utilidade da filosofia. Quer ver o que nós temos para hoje? Então, primeiro, antes da nossa vinheta, curta o nosso vídeo, compartilhe também os nossos vídeos. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu terei o prazer de ler e de responder. Roda a vinheta e vem comigo! Meu lindo, minha linda. Você provavelmente já ouviu muitos falarem, você está filosofando, você está viajando, mas o que significa filosofia? Isso é uma das perguntas mais tensas quando os alunos me fazem. Eu confesso para você que trava, né? É a mesma coisa de perguntar quem somos nós. É muito complexo, é muito amplo. Existem várias respostas para o que é filosofia. O que eu posso dizer para vocês? De início é o seguinte: filosofia vem do grego, que philo significa amor, amizade, sofia, sabedoria. Ou seja, amor à sabedoria. Quem disse isso foi o filósofo chamado Pitágoras. Foi o primeiro a classificar a filosofia desse modo. Certo? Tranquilo? Mas existem outras interpretações que eu adoro sobre filosofia, que tem a cara dela. Filosofia é difícil você dizer o que ela é, porque cada filósofo entende de um jeito. Então, nesse sentido, existem conceitos que mudam de filósofo para filósofo. Eu gosto muito de uma frase que é a seguinte, abre aspas: filosofia é a busca da verdade. Filosofia é a busca da verdade, ou a busca pela verdade. Essa afirmação significa que o filósofo ele não tem a posse da verdade, ele não tem todo o conhecimento verdadeiro. Se ele tivesse todo o conhecimento, com acesso a ele, seria um dogma, seria uma religião. Filosofia não é uma religião, é um ato racional de busca pela verdade. E esse impulso de buscar a verdade é o que move o filósofo, é essa paixão, é esse amor. Deu para entender? Outro conceito muito bonito que eu gosto, que é de um filósofo francês chamado Merleau-Ponty, é assim: a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Olha que maravilha! Então o filósofo é aquele que novamente, aprende a ver o mundo. Ou seja, quando você nasce, começa a entender o mundo, a mãe vai dizer para você o que são as coisas, a mídia vai mostrar o que é o bem, o que é o justo, o que é o belo, a revista, a internet, as redes sociais de maneira geral. O filósofo, ele começa a surgir quando ele questiona isso, quando ele começa a reavaliar as verdades que já estão na sua mente, quando ele questiona o mundo, quando ele aprende a ver a mesma coisa de uma outra maneira. Porra, tudo isso? Eu sempre digo para vocês, quando eu gravo, eu estou olhando vocês de um ponto de vista. Quando eu assisto o vídeo, eu estou olhando de uma outra perspectiva, eu estou me vendo. Agora eu não estou me vendo. Então, eu estou fazendo a mesma coisa, só que de um ângulo diferente. Não, eu não entendi, mas estou compreendendo. Na sala de aula, o professor vê os alunos de um ponto de vista. Vocês veem a sala de um outro ponto de vista. Vocês veem o professor vê os alunos. Um ponto de vista é diferente do outro, mas nenhum é maior ou melhor do que o outro. São apenas pontos de vista diferentes. Joia? Conseguiu compreender alguns conceitos diferentes de filosofia? Então são esses dois termos que eu mais gosto. Professor, como que eu faço para filosofar? Como que surge a filosofia? Né? O ato de filosofar. Ela surge, segundo Platão,
filósofo do século V, IV a.C., surge a partir da admiração. Quando eu admiro uma coisa, eu me torno filósofo. E não tem como falar de admiração sem falar de amor, coração batendo. Cara, o Platão diz que todo homem apaixonado torna-se um poeta. E eu diria mais, toda pessoa apaixonada torna-se um filósofo. Quando você está apaixonada pela mina, ou apaixonado pelo humano, né? Independente do sexo de quem você está apaixonado, a paixão te leva a questionar, né? Você começa então, pelo fato de estar admirado pela pessoa, você começa a questionar, nossa, o que será que eu sinto por ela? O que será que ela sente por mim? As perguntas que você vai fazer em relação a ela ou a ele é reflexo desse sentimento de admiração. Platão, então, dizia que nós só vamos iniciar a filosofia, o ato de filosofar, quando primeiro nos admirarmos. Aristóteles tem uma visão um pouco diferente, mas tanto um quanto o outro partem de um sentimento. Aristóteles diz que o homem começa a filosofar a partir do espanto. Quando eu me espanto com algo, eu começo a filosofar. Eu, pessoalmente, vou desabafar aqui com vocês, dizer que na minha adolescência, quando eu comecei a gostar de filosofia, eu tinha 15, 16 anos, ou seja, há 3 anos atrás. Vocês não estão acreditando, né? Que merda, hein? Sabia não? Há 3 anos atrás, na minha adolescência, quando eu tinha 15, 16 anos. Tô de olho aí. Sem bullying. Tá me chamando de velho, né? Você vai ver. O Enem tá próximo, hein? Hoje é o dia da pesca. Amanhã vai ser do pescador. Você tá brincando. Tomara que você vá muito bem no Enem, no vestibular. E o que me admirou, ou melhor dizendo, o que me espantou para eu fazer filosofia foi tentar entender por que essa desigualdade social. A televisão sempre falava de desigualdade, de miséria, de violência, mas eu nunca sabia qual é a causa. Eu me espantava em saber por que existem ricos e pobres. E aquele papo de que porque a pessoa é pobre e porque ela não trabalha, não cola. Conheço pessoas que trabalham 2 e 3 empregos e ainda assim são pobres. Conheço pessoas que não trabalham, têm empregados e são ricos. Então, a filosofia começa ou pelo espanto, como dizia Aristóteles, ou por meio da admiração, como dizia Platão. Joia. Quais são as 3 grandes questões filosóficas? O que é, como e por quê? O que é uma coisa? Quando eu pergunto o que é uma coisa, o que eu quero saber? Olha que foda, velho. Eu sei que quando eu pergunto uma coisa, eu não sei o que é a resposta disso. Mas se você pergunta algo, você tem que saber pelo menos o que você quer perguntar. Já parou para pensar? O que você quer saber quando você pergunta o que é uma coisa? Eu duvido que você saiba. Pensa aí. Vou te ajudar. Por exemplo, quando eu pergunto o que é uma cadeira, o que é uma mesa, eu quero saber qual é a essência, a identidade, aquilo que faz com que ela seja aquilo que ela é, aquilo que é diferente de outros seres, aquilo que jamais muda, aquilo que é eterno, que é imutável naquele objeto. Então, quando eu pergunto o que é, eu quero saber isso. O que é a desigualdade? Eu quero saber qual é a essência da desigualdade. Joia? Depois a gente vai ver que cada pergunta tem a ver com uma característica da filosofia, velho. Segunda pergunta, como é? Quando eu pergunto como é a cadeira, eu quero saber as partes que compõem a cadeira. O que torna a cadeira uma cadeira e não uma mesa. Joia? Outra pergunta, por quê? Quando eu pergunto por quê, o que eu quero saber? Tempo no vídeo. 5, 4, 3, 2, 1. Respondeu ou não? Se respondeu sim, está próximo do vestibular. Vamos lá. Vai gabaritar. Quando eu pergunto por quê, eu quero saber a causa, a origem. Imaginem, olha essa imagem que vocês estão vendo aí. De um iceberg. Um iceberg, você só vê a ponta dele. Você não vê lá embaixo aquilo que sustenta o iceberg. A causa das coisas. Ou seja, quando eu pergunto por quê, eu quero saber o que sustenta. Seja o iceberg embaixo da superfície do mar ou a raiz de uma árvore. Deu para entender então? As 3 grandes perguntas. E o que eu quero saber quando o filósofo pergunta o que é, como é e por quê? Então, quando ele se espanta, quando ele se admira, ele faz essas perguntas. E as perguntas levam a respostas. Joia?
Sobre qualquer coisa o filósofo pode perguntar. Ele pode perguntar sobre qual é a origem das coisas, como perguntavam os pré-socráticos, né? Alguns filósofos religiosos vão dizer que são os deuses, mas cada um tem uma explicação diferente para justificar a existência de Deus, ou não, se for ateu no caso. Então, mas isso não quer dizer que a filosofia seja uma religião. Ela explica de modo diferente da religião. Beleza? Vamos ver agora as características da filosofia. São 3, segundo o professor Dermeval Saviani. Primeira característica da filosofia: radical. Professor radical, a filosofia é 10, é nóis, velho. Não, menos. Não é radical nesse sentido. Radical no sentido de ter a raiz, a origem. Quando eu pergunto por que eu quero ser radical, eu queria ter a raiz, entender de maneira profunda as coisas. A base de uma árvore é a raiz. Então a filosofia é radical porque ele vai conhecer as causas, aquilo que está por trás, aquilo que ninguém vê. O filósofo tem um olho ultrassônico, ele vê além das aparências. Deu para entender? Deu para entender? Joia. Outra característica da filosofia é que ela é sistemática, ela tem lógica, ela compreende uma coisa relacionada com a outra. Lembra no vídeo anterior? O professor falou que a origem do universo para os pré-socráticos estava ligado a algum elemento da natureza. Ou seja, quando eu pergunto qual é a origem de todas as espécies, de todas as formas de vida, eu quero saber a causa, eu quero saber o porquê. Então, eu estou sendo radical, com uma característica da filosofia. Quando eu explico que é por meio da água, porque todo ser vivo precisa de água, e onde há água há vida, e onde não há vida não há água, tem lógica? Tem. Tem sentido? Tem. Tem coerência? Isso é sistemática. Isso é sistematização. Não é aquela coisa chata. Minha mãe é sistemática, professor. Não é nesse sentido, velho. Sistemático no sentido que uma ideia está ligada à outra. Como se cada ideia fosse um vagão de um trem. Ou uma corrente, um elo de uma corrente ligado, que vai gerando uma coerência na explicação. Beleza? Joia. E a última característica da filosofia é que ela explica o todo. A filosofia ela tem uma visão holística. Holos significa, vem então, holístico, tem como origem da palavra holos, que significa todo. Então, os pré-socráticos queriam entender toda a realidade a partir de um elemento. Quando a filosofia explica o todo, ela está sendo o quê? Está tendo essa visão de conjunto, ou essa visão holística. Beleza? Tranquilo? E qual que é a utilidade da filosofia? Porque hoje só tem valor aquilo que é útil, né? No sentido de usar. Se filosofia tiver como valor somente um valor de uso, que serve para alguma coisa, ela pode não servir para nada, ela pode não ter função na sociedade. Agora, se eu pensar a filosofia num termo mais amplo, como a busca compreender o sentido da vida, aquilo que não é necessariamente material, busca compreender porque as pessoas agem como agem, porque as pessoas usam os outros, e acaba tornando a relação muito mais líquida do que sólida. E hoje, por que será que mudou as relações humanas? Tudo isso, se para você é importante, não aquilo que tem um valor e aplicação prática, a filosofia pode ter utilidade sim para você e ser importante, né? Então, depende do teu valor, depende qual é a tua concepção. Filosofia tem que ser utilizada para alguma coisa? Talvez não tenha muito valor. Se filosofia tiver valor porque você acredita que o conhecimento, pelo conhecimento, vale a pena, então a filosofia tem um sentido muito maior do que essa visão utilitarista, ok? Entendemos hoje sobre o que é filosofia, como surge o pensamento filosófico, quais são as perguntas filosóficas, as características da filosofia e a utilidade dela. Queridos, fofos, um abraço do professor Rodrigo Pensador. Esse é o canal Che, História e Educação, feito para você, por você e para mais ninguém. Curta o nosso vídeo, compartilhe as nossas ideias. Deixe suas dúvidas aqui embaixo. O que você achou do nosso vídeo? Estava de fácil compreensão? Ficou com dúvida? Você concorda com essas ideias? Tem outras ideias? Vamos debater? Vamos conversar. Até o próximo vídeo. Um abraço.
do professor Rodrigo Pensador.